Uma boa noite a todos os amigos que, a partir desse momento, através da Rádio Chico Xavier, estamos iniciando o estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo a todos que, durante o final de semana e os últimos dias, nos cumprimentaram e entraram em contato conosco para que assim pudessem, alguns a nos ajudar no trabalho de divulgação, nos dando feedback em relação aos trabalhos que estamos fazendo, nos pedindo informação sobre as atividades, os links das redes sociais, onde eles pudessem encontrar toda a nossa programação. E, em relação às redes sociais, nós queremos informar aos queridos amigos que a página do facebook.com/TV Chico Xavier, onde vocês podem seguir esta página, que é muito importante para todos nós, o youtube.com/TV Chico Xavier, que fica toda a nossa programação lá à disposição daqueles que desejam conhecer a doutrina espírita, conhecer as nossas atividades e assistir ou rever todos os programas que nós transmitimos, como também seguir o nosso perfil lá no Instagram, TV Chico Xavier. Além de sintonizar a Rádio Chico Xavier através dos aplicativos para iOS, para Android, onde você baixa no Google Play ou no Play Store. Aqueles que desejam nos ajudar a nível de divulgação das nossas atividades, vocês podem, através do nosso WhatsApp, o número está aí no início do vídeo, e nós adicionamos lá no grupo da TV Chico Xavier, que tem o único objetivo de participar dele aqueles que querem nos ajudar no trabalho de divulgação das nossas atividades. Como regra deste grupo, não pode estar postando nada além daquilo que é realizado pela TV Chico Xavier. É no intuito de disciplinar, porque nós temos esse impulso, de estar postando tudo que a gente vê nas redes sociais, e para justamente seguir uma linha de harmonia. Aqueles que desejam adentrar no grupo, nós adicionamos, mas no intuito apenas de nos ajudar nos trabalhos, ficarem também informados, em primeira mão do que está acontecendo através das nossas atividades, a nossa programação. Temos um site muito importante, que é o tvchicoxavier.com, onde a sua instituição pode, através do link Divulga Seu Evento, vocês mandam, cadastram o evento, a instituição, manda uma descrição do evento, das atividades de sua casa, e manda também, tem lá um local onde vocês podem mandar o material gráfico para que a gente possa divulgar as suas atividades, o seu evento, totalmente gratuito. Então, vamos assim começar o estudo da noite de hoje, dando uma boa noite a Hélida, Regina, a Lu Santos, a Ana Paula, a Fátima Santos, a Nayara Prandi, a Maria Isabel, muita paz e muita luz, a Édila, uma boa noite a todos, e que possamos ter um momento de aprendizado, um momento de reflexão, já que estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é uma obra de fundamental importância para todos aqueles que querem conhecer a doutrina, que estão adentrando a doutrina espírita. Não adianta estudar qualquer outra obra antes de estudar o Livro dos Espíritos
e os livros que formam o Pentateuco kardeciano, né? E vamos assim iniciar o estudo da noite de hoje. Livro dos Espíritos, que completou este ano 162 anos. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Estamos ainda na caminhada desses dois, vamos dizer assim, desses dois mandamentos. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem que foi ditada pelo Espírito de Verdade em Paris, em 1860, se encontra no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas Instruções dos Espíritos, onde vocês vão ler na íntegra essa mensagem que é muito importante, né, para que possamos nos deleitarmos justamente nos ensinamentos que ela nos traz. Estamos estudando a segunda parte já do Livro dos Espíritos. Os programas anteriores vocês se encontram lá no nosso canal do youtube.com/TV Chico Xavier, e se refere do mundo espiritual e dos espíritos. Vocês sabem que o Livro dos Espíritos é formado de 4 partes. A primeira, que deu origem à Gênese; a segunda, essa que nós estamos estudando, o Livro dos Médiuns; a segunda, parte moral, o Evangelho segundo o Espiritismo; e a última, de Penas e Consolações, o livro O Céu e o Inferno, que forma assim o Pentateuco kardeciano. Então nós estamos estudando justamente esses. Já estudamos o capítulo Espíritos, o 2, que é um subcapítulo, né, desse capítulo, Encarnação dos Espíritos, e hoje nós vamos adentrar o 3, Retorno da Vida Espiritual. Então vamos. A Selma também, que está entrando agora junto conosco, uma boa noite, e vamos assim. Como falamos, o subcapítulo 3, retorno à vida corporal, à vida espiritual. Na questão 149, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: em que se torna a alma no instante da morte? O que acontece? Para muitos ainda na nossa sociedade, após a morte, há também a destituição da alma ou do espírito, que deixa de existir. Para algumas escolas religiosas, já admitem, né, a existência, né, do espírito, né, a continuidade da vida, mesmo que em outras concepções diferentes da que a doutrina espírita nos coloca, mas que já tem essa percepção de que continuarão vivos no outro lado da vida, em lugares circunscritos. Mas, mesmo assim, isso já é um avanço muito grande, né, em relação a essa questão, e que a doutrina espírita vem justamente revelar esses pontos que até então não tínhamos a maturidade necessária para entender. Por isso que Jesus colocou naquele momento que enviaria um Consolador prometido, e era preciso justamente ter esse amadurecimento espiritual para que pudesse vir o Consolador prometido.
a terceira revelação, para descortinar esse mundo espiritual. E esse trabalho que é mais em evidência nesse momento, né, bem perto de nós, muitos de nós convivemos com a existência, né, de Chico aqui na Terra, e que fez um trabalho belíssimo de divulgação da doutrina espírita, trazendo 420 obras, e que obras incontestáveis. Porque falamos isso porque hoje nos deparamos em um grupo na rede social, no Facebook, alguém justamente colocando em dúvida, né, as obras de André Luiz, denotando aí justamente uma desinformação muito grande acerca do trabalho de Chico e obras de André Luiz que vêm sendo estudadas pelas universidades e que, com um conteúdo revelador avançadíssimo, que nos dias atuais nós estamos tendo justamente as comprovações dessas revelações que a obra de André Luiz nos trouxe, né? Então, nós fazemos esse comentário justamente nesse sentido, né, de ter hoje tido contato com uma pessoa que põe em dúvida, e mais num grupo espírita, né, chamando a atenção dos administradores dos grupos para que possam compor nos seus grupos pessoas devidamente capacitadas que possam trazer um contributo positivo para a divulgação da doutrina espírita. E o Espírito da Verdade responde: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Então, aí é a visão espírita. Quando justamente é a alma, o que se torna a alma, né, no instante da morte, e é justamente esse retorno, né, à pátria, ao mundo dos espíritos, e volta a ser espíritos. A questão 150. Após a morte, a alma conserva a individualidade? Será que conserva? Ainda existe uma parcela muito pequena que imagina que a alma não conserva a sua individualidade, que perde a sua identidade quando dá volta do mundo para o mundo espiritual, né, após a morte do corpo físico. Mas o Espírito da Verdade diz que sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Não era nada, né? Se nenhuma existência nós amealhamos conhecimentos, experiências, e quando, no final, vamos dizer assim, da passagem para o outro lado, depois da morte do corpo físico, não conservar essa individualidade, então não teria sentido nenhum a nossa existência e esse período reencarnado aqui no plano físico. Na questão 150A, Kardec pergunta: como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Lembrando que nós já estudamos que nós somos formados de 3 partes. Nós temos um corpo físico, nós temos um espírito, e o que liga o corpo físico ao espírito é justamente a vestimenta do espírito, que é o perispírito. E esse perispírito tem uma importância muito fundamental para todos nós. É por isso que Kardec pergunta: como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Ela tem ainda um fluido, diz o Espírito de Verdade, que lhe é próprio, auríodo na atmosfera do seu planeta.
e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Nós já estudamos em lições anteriores que esse perispírito, essa roupa do espírito, esse envoltório do espírito, que, segundo a pergunta, a resposta do espírito de verdade, vai tomar a forma da última existência, é formado pelo fluido da própria atmosfera aqui da Terra. E cada planeta, o perispírito tem sua característica própria, né? E essa característica é de acordo com cada planeta em que nós habitamos ou vamos habitar. E é por conta dessa questão que a nossa individualidade é preservada. 150b. A alma nada leva consigo deste mundo? Uma questão muito interessante. Será que nós levamos alguma coisa contigo? O materialista, o avarento, quer levar, né, toda a sua riqueza material. Mas nós sabemos que isso é impossível. É por isso que, às vezes, espíritos, encontramos nas reuniões mediúnicas ainda espíritos ligados muito à questão monetária, à questão material, e com a dificuldade imensa de se desligar da Terra, uma dificuldade imensa por achar que a posse da matéria é de difícil desprendimento e que ele, por conta disso, não consegue e acha que essa posse do material é um valor eterno. E aí sofre, porque não tendo mais o controle dessa situação, vai lhe colocar em conflito. Mas nós lembramos que, certa vez Jesus disse que deveremos amealhar sempre em nossos corações os tesouros espirituais, porque são estes que nós levaremos para o outro lado. Comportamentos bons ou maus, é estes que nós iremos levar para a pátria, o retorno à pátria espiritual. E a resposta é nada, a não ser a lembrança, o desejo de ir para o mundo melhor. Essa lembrança, cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que fez da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa a terra. Então, como falamos anteriormente, aquele espírito muito ligado à matéria, terra a terra, ele vai ter uma dificuldade imensa de se desligar, né, vamos dizer assim, do convívio físico, e aí irá sofrer até ter que se desligar, até que se conscientizar de que ele não tem mais controle da parte terrena e que deverá se desligar e continuar a sua vida, a sua existência, se preparando para próximas encarnações lá na pátria espiritual. Queremos dar uma boa noite ainda, que não demos, a Arade Melo, que é lá de Recife, Pernambuco, muita paz, a Maria José, a Sueli Garcia também, a Liane, uma boa noite, muita paz e muita luz. Ela disse que o som está baixo, então vamos dar mais agradecemos, né, o retorno, é muito importante, né, para todos nós. Eu creio que agora deve estar dando um ganho mais. A Ana Rita também, que entra agora, muita paz, uma boa noite. E a Cirlei também, muita paz. Então, vamos dar continuidade. A questão 151. Para quem vai chegando agora, nós estamos estudando
o capítulo 3, retorno da vida corporal à vida espiritual. Estamos no subitem, a alma após a morte, sua individualidade, a vida eterna. Na questão 151, Kardec pergunta: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Kardec já fez essa pergunta de outra forma na questão anterior, quando ele, na 150, quando ele pergunta: após a morte a alma conserva a sua individualidade? E aqui de outra forma, como se fosse para afirmar e confirmar a pergunta e a resposta do Espírito de verdade, que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao grande todo. Aí nós já temos o entendimento de dizer que no momento em que perdemos o corpo físico, a vitalidade do corpo físico se encerra e nós assim retornamos à pátria espiritual como espírito, nós teríamos perca total da nossa individualidade, de tudo aquilo que nós amealhamos na existência presente. Aí o Espírito da Verdade diz: o conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, e não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Olha, o Espírito de Verdade já coloca um contexto bem diferente, mas ele identificando aí que a nossa individualidade é preservada, mesmo estando nesse conjunto de espíritos, nesta assembleia, o qual nós estamos formando no mundo espiritual, mas que ali permanece a nossa individualidade com tudo aquilo que nós amealhamos até aquele momento na nossa existência. É a questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Como é que nós poderíamos ter uma prova dessa individualidade, dessa preservação da individualidade? Eu, nessa existência, eu sou Ivan. Então, o que pode se provar que essa individualidade vai permanecer no outro lado da vida? O Espírito da Verdade diz: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis. Lembrem-se, aqueles que já tiveram contato com as obras de Chico, quando, naquelas psicografias, os espíritos se identificam de forma categórica, com particularidades, para que seja identificado pelo familiar que está ali naquela reunião, à espera de uma comunicação, de uma psicografia. Então, são por essas situações que se comprova essa individualidade. Se não fosseis cegos, veríeis; se não fosseis surdos, ouviríeis, pois frequentemente uma voz vos revela a existência de um ser que está fora de nós. É importante fazer um pequeno parênteses em relação a essa questão, porque hoje está tendo uma tendência muito grande das pessoas pedirem de alguma forma uma psicografia de um familiar que já foi do outro lado, para o outro lado da vida, cada vez mais constante, como se fosse até um modismo. E é por isso que aproveitamos essa oportunidade para que as pessoas possam valorizar muito o convívio aqui na existência terrena dos entes queridos, porque se essa convivência for intensa e de forma muito categórica em termos de afeições,
e de dar os devidos cuidados, né? Essa necessidade de, quando ele voltar à pátria espiritual, de querer alguma comunicação, de saber como ele está, vai ser muito menor. Porque com isso nós atrapalhamos muito aqueles que estão do outro lado, com essa necessidade que as pessoas hoje têm de querer saber do que está acontecendo no outro lado da vida com aqueles que são caros para nós. De certa forma, nós estamos fazendo com que eles não consigam se desligar. E se realmente nós gostamos dessas pessoas, a gente tem que manter um processo de oração, uma saudade que nunca vai deixar de existir, mas essa saudade deve ser sempre com o desejo do bem, de que ele possa se readaptar e voltar à rotina do aprendizado no outro lado da vida, para que em um outro momento, se não reencarnar antes do nosso retorno, que possa nos receber, né? E perguntamos também por que essa necessidade, né, de querer notícia daqueles que foram. Por que não dedicamos a oportunidade que estamos aqui de uma convivência boa, ou uma tentativa de uma convivência boa daqueles que nos são, vamos dizer assim, que temos mais afinidades, que temos afeições, e geralmente isso é com os nossos pais, né, com irmãos, porque na medida em que eles retornam, é uma necessidade e eles precisam se desligar. Isso não significa dizer que vai acontecer um esquecimento total daquele que foi para o outro lado ou de nós. Mas essa necessidade frenética de querer notícia, de querer psicografia, precisamos repensar em relação a essa questão. Ok? Então, Kardec faz uns comentários em relação a essa resposta do Espírito de Verdade. Os que pensam que, pela morte, a alma retorna ao todo universal, estão errados. Se por isso entendem que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade, estão certos se por todo o universal entende o conjunto dos seres incorpóreos, de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem na massa, só teriam as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria uma das outras, não teriam de inteligência nem de qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do seu eu e sua vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de suas individualidades. Se apenas houvesse, após a morte, o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebem, ou que se recebessem, no mundo invisível seriam idênticas. Deste, porém, que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes ou infelizes, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc. É evidente que seres distintos. São considerações bem interessantes, né, de Kardec, porque realmente, se houvesse essa absorção de um grande todo, todas as comunicações que os médiuns recebessem teriam um mesmo patamar de conhecimento, um mesmo sentido, uma mesma ideia. Mas o que acontece é que, a cada psicografia,
A cada comunicação dada, existe uma ideia diferente, uma forma de falar, uma história de vida totalmente diferente uma da outra. E isso caracteriza justamente a permanência da individualidade de todos nós nesse retorno à pátria espiritual. E continua, a individualidade torna-se ainda mais patente quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos às suas vidas terrestres e que podem ser constatados. Também não ser posta em dúvida quando eles se manifestam à visão nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigos de fé. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, material. Muito esclarecedora essa colocação. E nós também observamos individualidade, já que trabalhamos, nós também fazemos pesquisa de transcomunicação instrumental, e nós notamos a diferença justamente da forma como se comunica, né, estes através dos instrumentos eletrônicos. E é mais uma forma, né, dessa identificação, dessa característica, e para justamente ter uma comprovação disso que nós estamos estudando aqui nesse momento. Aí na questão 153, em que sentido se deve entender a vida eterna? Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida espiritual. Nós temos que ter consciência que nós, eu, espírito, que tem esse corpo nesse momento, né, e esse corpo vai ter uma vida, um determinado vida de anos determinada essa existência. Mas quando esse corpo perder a sua vitalidade, eu, Ivan, espírito, vou continuar vivendo no outro lado, porque eu sou eterno. Não vai ter um fim. Nós vamos continuar vivendo. Isso significa dizer, se nesse momento existencial nós vivemos um dilema de querer dar corte da nossa própria existência, matar esse corpo físico, imaginando que tudo vai se acabar, que os problemas vão deixar de existir, é um mero engano, é um erro fatal. Porque, primeiro, só quem pode tirar a vida, a nossa existência, é Deus, no momento em que lhe apraz. Então, estaremos infligindo uma lei importantíssima para todos nós e uma oportunidade de uma reencarnação que nos foi oferecida, sabendo nós que tem uma fila enorme querendo oportunidade para reencarnar. Além das problemáticas que levamos para o outro lado da vida, levamos mais essa do lado de ter tirado a sua própria existência. Então, não temos pesos ou provações ou expiações, problemas, aperreios, como comumente falamos, que não possamos carregar. Tudo vem na medida das nossas forças. Então, ninguém justamente sofre. Ninguém vem para passar por alguma provação injustamente. Então, o processo de resignação é um fato que devemos trabalhar, educarmos para isso, porque nós sabemos que tudo isso passa.
e que no momento certo, quando amadurecermos espiritualmente, quando estivermos alinhados com a justiça, com as leis de Deus, nós iremos justamente começar a ter essa capacidade de ter uma felicidade, uma harmonia, uma paz, né? A 153A, não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não tem mais prova a sofrer? Será? Essa é antes a felicidade eterna. Olha, aqueles que atingiu a escala de espíritos puros está vivendo uma felicidade já eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Aí já vê, o Espírito de Verdade coloca justamente o conflito, né, de vocabulário, de palavras, de entendimento ainda do nosso processo evolutivo, mas que nós podemos dar as definições de outra forma, mas que essa definição venha nos dar um entendimento verdadeiro daquilo que nós estamos analisando, né, nesse momento. E aí chegamos ao final, né, de mais uma lição, né, muito importante para todos nós, na noite de hoje. Temos muito a refletir nesta noite, e aqueles que desejam rever os programas anteriores, lá no nosso canal do YouTube, se tiver dúvidas, tragam para que a gente possa, junto, ter um entendimento, né? Chegar a um consenso e ninguém sair sem dúvida é de fundamental importância. Qual o primeiro livro que aquele que quer conhecer a doutrina espírita pergunta sempre, e às vezes ouvimos respostas absurdas, como leia um romance tal, leia, às vezes, obras avançadíssimas, sem ter o entendimento do básico. Então, o Livro dos Espíritos é a obra primeira de todo aquele que quer conhecer a doutrina espírita, porque é com ele que vamos entender os demais livros da codificação, e esse quinteto maravilhoso de conhecimentos vai nos dar a possibilidade de degustar tudo aquilo que as obras de Chico, de Divaldo e de outros médios e espíritos trouxeram através desses médios, com maior tranquilidade, com maior segurança para aprendermos e dar o nosso juízo de valor acerca daquelas questões. A obra de André Luiz, mais uma vez, confirmando, é atualizadíssima e fica estarrecido quando alguém colocou em xeque-mate hoje, né, nas redes sociais, as obras de André Luiz. Nenhum grupo espírita é inconcebível uma questão como essa, né? Uma obra que está sendo confirmada, estudada, até em algumas universidades, comprovando aquilo que André Luiz, através de Chico, trouxe bem antes de muitas coisas existirem, e que chega alguém hoje contestando, com o argumento de que precisamos ter uma fé raciocinada. É claro que devemos ter uma fé raciocinada. Agora, colocar em xeque-mate as obras de André Luiz, realmente é digno essa situação de não haver nenhuma discussão com essa determinada pessoa. É ficar no silêncio e deixar ele seguir a sua caminhada. Então, desta forma, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em mais uma noite. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, possa nos proteger, e que, na sequência, vocês vão ter o momento com Chico Xavier. Muita paz, muita luz a todos,
e que Jesus continue nos abençoando e nos protegendo agora e sempre.